Amém? Proibido olhar. É proibido olhar. O que você é proibido olhar? Quantas vezes nós olhamos aquilo que não é permitido para nós olharmos? Quantas vezes nós desejamos aquilo que não é permitido desejar? Quantas vezes entra no nosso coração coisas que nós vemos com os nossos olhos e não era para nós ficarmos vendo, não era para nós ficarmos observando? Talvez você vê algo e aquilo que você viu não faz não é tão significante a ponto, né, que quando você começa a observar e começa a criar um desejo, aquilo pode se tornar perigoso. Aquilo pode destruir muitas coisas que o Senhor tem preparado para você. Aquilo pode trazer consequências terríveis. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o tempo da lei, quando um adultério era cometido, quando o ato de adultério, o ato sexual ali entre um homem e uma mulher que não eram casados acontecia, o adultério estava consumado. Quando Jesus vem, lá em Mateus capítulo 5, ele fala, né, ele dá uma espremidinha na lei, ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher e desejar possuí-la no seu coração já adulterou. É como se o Senhor Jesus ele desse uma apertadinha na lei. Ele aperta um pouquinho mais a lei. Ali ela dá uma espremidinha. Então, não é o ato de cometer o adultério que eu vou adulterar, mas é de eu desejar. Quando eu desejo algo e isso entra no meu coração, ali eu já cometi o adultério. Quantas coisas existem, mas não são para nós olharmos. Quando Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né, uma oração modelo que foi nominada, né, por nós como Pai Nosso, mas é a oração modelo ali, quando os discípulos pedem, ei Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus fala uma maneira, não é uma reza, não é uma oração para ser repetida, mas é para ser entendida. Quando Jesus fala assim, olha, você precisa orar diariamente, porque ele fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? Quem que gosta de comer pão de ontem? Né? Todo mundo gosta de comer um pão fresco, um pão quentinho. Então Deus ele não quer que você peça o pão de amanhã, porque ainda não existe, e não quer que você coma o pão de ontem. Porque o pão de ontem está frio, às vezes está ressecado, está duro, está mofado. Deus quer um pão fresco para você. Você precisa escolher. E ele fala assim, ó, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Mas no original, essa frase ela é mais profunda. Ela é, Senhor, não me leve, não me deixe ir ao lugar aonde eu vou ser tentado. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva tinham um jardim perfeito para eles andarem. Adão e Eva, eles podiam desfrutar de tudo o que eles quisessem. Tudo o que eles quisessem estava ao alcance de suas mãos. Tudo o que eles necessitavam. A vida não era enfadonha, não era cansaço, não era enfado, não tinha suor, não tinha dores, não tinha sofrimento, era uma vida de alegria, aonde Deus tinha prazer de toda a viração da tarde vir conversar com eles. Era prazeroso. Deus estava ali, né? E se Deus é gaúcho, ele vinha com um chimarrão, com a cuia ali, com a garrafa, e ele vinha tomar um chimarrão ali com o Adão e com a Eva, né? Se Deus estava lá no Nordeste, já vinha com peixe, já vinha com a mandioca ali, já vinha tudo prontinho, preparado para jantar, fazer aquela refeição gostosa. Vinha com um cafezinho,
com pão de queijo, né? Vinha algo assim gostoso, era um momento prazeroso. Mas tinha algo que Deus tinha proibido eles, proibido deles comer. Mas não era proibido olhar, o problema foi olhar e desejar. O problema foi olhar e dar ouvidos. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Muitas vezes nós achamos que o maior inimigo é o diabo, mas o diabo não é o maior inimigo. O maior inimigo é a dúvida que está em nós. É aquela pessoa que fortalece a dúvida dentro de nós. Quando nós estamos dando lugar para a dúvida, nós estamos deixando a fé de lado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe quando nós temos dúvida? Quando nós falamos assim, e se não der certo, eu vou fazer isso. E se acontecer isso, eu faço aquilo. Quando nós colocamos uma condição para algo, nós estamos duvidando. Porque se não der certo dessa forma, eu faço de outra forma, eu faço de outra maneira. Sabe o que acontece? Quando eu estou dando condições, quando eu estou traçando uma rota ou um plano B, né, eu estou pensando, pode ser que não dê certo, pode ser que Deus venha falhar. E ali a Eva, ela vai para perto daquilo que não era para ela estar perto. Ao invés de ela se aproximar da árvore da vida, que ela podia comer, o fruto da árvore da vida não era proibido, ela podia comer e viver eternamente com Deus. O problema é que a Eva se aproximou daquilo que não era para se aproximar. Ela foi no lugar onde ela foi tentada, ela foi no lugar onde não era para ela estar. Ela olhou aquilo que deveria ser proibido de ela olhar. Ela desejou aquilo que não era para ela desejar. Em vez de ela desejar estar com Deus, ela desejou aquilo que afastava ela de Deus. Olha para Davi, 1 Samuel capítulo 11, capítulo 12, né? Os reis, em 1 Samuel capítulo 11, 2 Samuel, perdão, capítulo 11 diz assim, ó: E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha. Era comum os reis saírem para a batalha. E o que aconteceu com Davi? Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Era o lugar de Davi estar em Jerusalém, ou era o lugar de Davi estar lá na batalha? A época que diz que os reis saíam para a batalha, nós muitas vezes erramos, pecamos, porque nós estamos nos lugares errados, nas horas erradas. Davi aqui estava ao cair da noite, e Davi teve uma insônia, e ele levanta da sua cama, e ele começa a caminhar pelo terraço do rei. De repente, ele olha o terraço do rei, ele tinha uma vista privilegiada, né? Para que ele pudesse olhar e observar toda a cidade. De repente ele olha e eis que uma mulher, e a Bíblia diz que muito bonita, de se olhar, mas era proibido para Davi olhar para aquela mulher, mas era muito bonita, e ele olha para aquela mulher. E o problema dele olhar para aquela mulher é que aquilo entrou no seu coração. Agora Davi quer saber quem que é essa mulher que está tomando banho, que está se lavando ali e que eu estou vendo. Falam de quem ela é filha, mas falam de quem ela é esposa. Quando falam de quem ela é esposa, já é algo proibido para Davi.
mas porque Davi olhou aquilo que era proibido e ele desejou no seu coração. Ele não olhou para o Senhor. Aquela imagem que ficou ali no seu coração trouxe um foco para ele ir para aquele foco. Aquilo que é proibido nós olharmos, e quando olhamos para aquilo, desejamos, nós perdemos o nosso foco, o nosso propósito, o nosso alvo. E quando nós erramos o alvo, nós pecamos. E quando pecamos, nos afastamos de Deus. Temos medo de Deus, temos medo de sermos mortos por Deus, de sermos envergonhados pela sociedade, de sermos criticados. E acabamos escondendo o pecado. O que está escondido na sua vida? O que você tem escondido? O que era proibido e você pegou, você tocou, você trouxe para dentro da sua casa e que pode trazer consequências terríveis. O que está dentro do seu coração que é proibido, não é para estar aí. E você não coloca para fora, você não confessa. Sabe o que eu aprendi? Que quando nós confessamos a tentação, nós não precisamos confessar pecado. Quando nós falamos aquilo que aquilo que o inimigo está colocando em nossos pensamentos, aquelas oportunidades que são do diabo, não são de Deus, e parece algo bom, mas não é. Quando nós confessamos isso, nós não confessamos pecado. Nós podemos ser fortalecidos para não pecar. O que faltou para Davi aqui era que um dos seus conselheiros, um dos homens que ele estava consultando e perguntando: ei, quem é Batseba? Ei, traz essa mulher aqui para mim. Sabe o que faltou? Davi ter amigos íntimos para falar: ei, Davi, isso não é certo. Davi, essa mulher é proibido para você. Você pode ter qualquer outra mulher no rei. Você é um rei, você pode ter acesso a qualquer outra coisa. Mas essa não, Davi. Essa é casada. Essa não pode ser sua. Mas Davi vai lá, tem um encontro, tem uma noite com essa mulher, tem relação ali com ela e ela é engravida. Ela concebeu. Essa mulher, ela avisa o rei e fala: ei, rei, eu estou grávida. Rei, eu estou aqui com uma criança para nascer. O Davi, ele se apressa, mas não para se arrepender, não para buscar a Deus o arrependimento, mas buscar dar um jeitinho. O que a maioria das pessoas fazem quando elas erram, elas querem esconder. E por elas esconder, elas acabam se ferindo e se machucando. Quantas vezes homens escondem das suas esposas segredos que só fica piorando e afastando elas. Quantas vezes mulheres fazem coisas escondidas dos seus maridos por medo, por vergonha, e depois quando o marido descobre é um motivo de briga. Coisas simples como você comprar algo escondido, como você fazer algo escondido. Sabe, são coisas tão simples, mas que por faltar a transparência, tem tirado a intimidade de tantos casais. Tantos casais não conseguem mais ter intimidade, não conseguem mais ter relacionamento, porque existe algo oculto, coisas escondidas, coisas que eram proibidas olhar. Sabe, nós precisamos entender o que o Espírito Santo está dizendo. Sabe até quando que você vai ficar guardando segredos dentro do seu coração da pessoa que dorme ao seu lado? Até quando você vai ficar comprando coisas escondidas e acabando com as finanças aí de vocês? Ai, o dinheiro é meu. Será que existe vida individual no reino de Deus? No reino é tudo de Deus. Como que é a sua família, a sua casa? Nós precisamos entender o que aconteceu com Davi. Davi, ao cometer um pecado, ele escondeu o pecado. No livro de Salmos, ele diz que enquanto ele escondeu aquele pecado, os seus ossos corroíam. Uma pessoa que mente, ela precisa ficar
preparando outra mentira para encobrir aquela mentira. E ela tem que ter uma memória excepcional, porque ela precisa lembrar das mentiras que ela contou. E para que ela possa lembrar das mentiras que ela contou, ela faz o quê? Ela torna aquela mentira como uma verdade em sua vida. Tem muitas pessoas vivendo uma mentira, achando que estão vivendo a verdade. Elas já pensam, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Porque uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Às vezes você já falou tantas vezes uma mentira, que para você já é verdade. O Espírito Santo precisa vir, remover o véu, tirar todo esse medo, toda essa vergonha, todos os traumas que estão aí dentro de você, para que você possa desfrutar do melhor que Deus tem preparado para você. Quantas vezes você vai esconder? Quanto tempo você vai ficar aí tentando dar um jeitinho? O que o Davi fez? Manda um recado para Joabe, que está lá na frente, comandante da guerra, aonde que Davi deveria estar, e fala, ei, manda Urias. Urias era um soldado exemplar, um guerreiro, alguém que não precisava ser tirado da batalha. Apenas um menino, um soldado raso, poderia trazer uma mensagem para o rei precisava de um mensageiro, mas o Davi manda chamar Urias. Urias vem e Davi não podia contar para ele, ei Urias, você é meu amigo, um herói, um guerreiro valente, eu dormi com a sua mulher, me perdoa por isso. O Davi não fez isso. O Davi falou, ei Urias, vai para sua casa, lava os seus pés, vai lá, olha, preparei um banquete aqui para você, comprei picanha, filé mignon, comprei até um filezinho de costela para você, olha aqui, um vinho, olha, tem isso, tem aquilo, e Davi manda para ele um banquete, para ele desfrutar com a sua esposa. E o que Urias faz? Não vai, ele fica ali, na casa do rei, ele dorme ali. O Davi fica pensativo, ué Urias, por que você não está indo? Olha rei, os meus amigos estão na batalha e eu não vou ir para minha casa enquanto eles estão lá, enquanto eles estão dormindo acampado, enquanto eles estão lutando, eles estão dando a sua vida, eu não vou fazer isso. E o Davi fala, fica aí mais uns 2 dias e eu vou falar para você voltar. Davi embriaga ali o seu amigo Urias, ele faz com que, de alguma maneira, Urias tivesse uma noite com a sua esposa, para que aquele filho parecesse ser de Urias. Quantas vezes pessoas estão fazendo algo para parecer que a culpa é do outro? Olha, mas a culpa é do fulano. Olha, o filho não é meu, o filho é do Urias. Quais são as coisas que você trouxe para dentro da sua casa que eram proibidas para você? Quais são as coisas que estão no seu pensamento, no seu coração, que são proibidas? E aí você tenta dar um jeitinho para jogar a culpa no outro. É a fulana que está fazendo isso, é o ciclano que está fazendo aquilo, é ele, a culpa é dele, a culpa é dela, porque se não fosse esse marido que o Senhor me deu, se não fosse essa mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar, olha, foi ela que me deu do fruto, não, Deus, foi a serpente que me deu do fruto, não, Deus, foi culpa minha. Eu fui olhar aquilo que era proibido olhar. Eu desejei aquilo que era proibido eu desejar. Eu tirei o foco do Senhor e coloquei o foco nas outras coisas. A culpa é minha. O que falta na nossa sociedade hoje são homens e mulheres que assumam a sua responsabilidade, que tenham maturidade suficiente para dizer, ei, eu errei. Eu pequei. E eu pequei primeiro contra os céus. Eu pequei primeiro contra o Senhor. Sabe quando isso acontece? Quando nós achamos que o culpado é o outro. Davi, ele vendo que não teria jeito de Urias vir e deitar com a sua esposa, ele fala, o único jeito de eu não ser descoberto, de eu não ser envergonhado, é se essa mulher, ela for viúva, eu trago ela para dentro de casa, o filho vai nascer, ele vai ser o meu filho, vai dar tudo certo.
Então Davi escreve uma carta ali para Joabe, manda colocar Urias à frente da batalha. Joabe não consegue entender, mas ele respeita a ordem que o rei tinha dado. Urias ele vai para a frente da batalha, Joabe prepara ali uma emboscada para que Urias fosse morto, ele vai enfrentar homens valentes e ele não consegue vencer. E aí Joabe manda um recado por um mensageiro: olha, rei, aquilo que você me pediu já se cumpriu e Urias está morto. A Batseba lamenta pela morte do seu esposo, lamenta ali, se veste, chora, jejua por um determinado período. A Bíblia não diz qual o período que ela ficou de luto. Davi manda chamar Batseba. Batseba vem para dentro da casa de Davi. Mas um certo dia, não sei quanto tempo, mas foi antes do nenê nascer, Natã, profeta, um homem que tinha trazido boas palavras para o rei, se aproxima e conta uma historinha, já no capítulo 12 de 2 Samuel. Ele fala: o rei tinha 2 homens, um pobre e um rico. O rico tinha muitas posses, muitas ovelhas, muitos bois. E um certo viajante veio ali e chegou à casa do rico. O pobre tinha apenas uma ovelha, a qual ele criou no seu seio e tinha ela como filha. Era tudo o que ele tinha. Olha, Davi, quando esse homem rico recebe o viajante, ele vai e pega a ovelhinha lá do homem pobre, a única ovelhinha que aquele homem tinha. Ele mata aquela ovelha para servir para o viajante. Davi, a Bíblia diz que ficou irado e a ira sobe sobre Davi e fala assim: um homem desse tem que morrer. E pela ovelha que ele roubou, pela ovelha que ele pegou, ele tem que restituir quadruplicado. Ele tem que dar 4 por 1. Era isso que dizia a lei lá em Levíticos, que ele deveria devolver 4 vezes mais. E Davi deu a sentença. Mas Davi não sabia que Natã iria falar: ei, Davi, tu és o homem. É você, Davi, o homem. Muitas vezes nós só conseguimos ver o pecado da vida das outras pessoas. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar que o outro está errado. Mas você já parou para se olhar no espelho e pensar: ei, será que eu não estou errado? Qual é a minha parte? O que eu estou fazendo que está causando uma reação na outra pessoa? O que está guardado dentro do meu coração? O que tem saído da minha boca para justificar aquilo que eu tenho feito? Não, mas eu comprei porque estava na promoção. Não, mas eu olhei porque olha as roupas que aquela pessoa estava vestindo. Não, eu olhei porque o que é bonito é para se olhar. Quantas justificativas as pessoas estão usando? E essas justificativas que as pessoas usam levam elas cada vez mais distante do Senhor. Quantas vezes as pessoas estão se distanciando do Senhor? O Senhor não se distancia de um pecador. O pecador, ele escolhe se distanciar de Deus. Pare e pensa, será que Davi estava próximo ou longe de Deus? Se Natã chegasse e confrontasse Davi falando: Davi, você tem alguma coisa para me contar? Davi, está acontecendo alguma coisa? Você está estranho, você está diferente, Davi. Davi, parece que você está envelhecendo, parece que você está morrendo por dentro. Davi ia falar: não, comigo está tudo bem, eu sou o rei. Mas quando Natã, ele faz essa analogia para que Davi enxergue a vida do outro, Davi fica indignado. Nós nos indignamos com o pecado da outra pessoa, com a imoralidade que a outra pessoa está cometendo, com a corrupção dos outros. Mas nós não paramos para olhar que se eu roubo o tempo daquele trabalho que eu estou lá na empresa, eu fui contratado para trabalhar durante 8 horas para uma empresa, mas aí durante 8 horas eu paro meia hora para ficar no cafezinho,
Eu paro meia hora para responder mensagens particulares, eu paro meia hora para fazer ligações particulares. E quando eu vejo, eu estou trabalhando 4 horas para a empresa e estou fazendo 4 horas coisas minhas, estou passando tempo. Eu pego uma folha que é para mim imprimir um documento da empresa e eu imprimo um documento particular. Eu faço algo que não era para eu fazer, mas é tão comum porque todo mundo faz que eu acho que é normal. Mas qual a diferença de um corrupto que desvia milhões para uma pessoa que desvia centavos, reais, poucas coisas? Qual a diferença de um político que não honra a sua promessa, que não honra a sua palavra, para uma pessoa que não honra a sua palavra, que fala, eu vou fazer isso e não faz, eu vou e não vai? Nós precisamos ter honra à nossa palavra. Eu não vou, eu vou. O meu sim precisa ser sim, o meu não precisa ser não. O difícil é que a gente só consegue enxergar na vida dos outros. E o Espírito Santo está te convidando para enxergar na sua vida. A misericórdia do Senhor vem sobre a casa de Davi. A sentença dele era para que ele morresse. Quando ele se arrepende, quando ele fala, eu pequei contra o Senhor. Quando ele se prostra com o rosto em terra e ele diz, Senhor, me perdoa. Deus o perdoa. Ele teve toda uma consequência, assim como ele deu a sentença, que seria restituído quadruplicado. 4 filhos de Davi morrem e ele vê morrendo. Aquilo que ele fez escondido, os seus filhos fizeram no meio de praça pública. Tiveram relação com suas esposas no meio de praça pública. Foi coisas terríveis que aconteceu com Davi, consequências terríveis, por causa de um pecado que ele escondeu. Hoje, você não precisa mais esconder o seu pecado. Hoje você não precisa mais se envergonhar e se afastar de Deus. Hoje a misericórdia do Senhor está aqui. A graça do Senhor, através do sangue de Jesus, vem para te lavar e te purificar de todo pecado. Só que nós só conseguimos ser limpos quando nós vamos para o banheiro, ligamos o chuveiro e tomamos um banho. É necessário uma decisão, uma atitude nossa. Quando você decide ir para Jesus, quando você decide aceitar aquilo que Jesus já fez, Ele é o único que pode te limpar, Ele é o único que pode te lavar, Ele é o único que pode te mostrar o que está acontecendo na sua vida. Por que as coisas estão dando errada? Por que as coisas que você planeja não dão certo? Por que você está sofrendo e morrendo por dentro? O pecado que você confessa para Deus, Deus perdoa instantaneamente. Mas às vezes você está carregando algo, está te machucando, está te ferindo, está te deixando doente. E a Bíblia diz que quando você encontrar lugar para arrependimento, quando você confessa o seu pecado um ao outro, você é curado. Se você confessar o seu pecado para outra pessoa, você não carrega mais ali. Quando Davi abriu o seu coração para Natã, ei Natã, eu pequei contra o Senhor. Davi foi curado. Davi foi restaurado. A sentença de Deus se cumpriu, mas Davi sentiu paz. Se você olhar o contexto ali, Davi fica jejuando por 7 dias, com o rosto em terra, orando, porque o seu filhinho, com Batseba, ele estava doente. Depois que o seu filho morre, Davi vem, se lava, come. A vida continua. Davi não ficou lamentando e culpando Deus, porque Deus matou o meu filho. Mas Davi fala, Deus, me perdoa, obrigado. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa foi que Davi e Batseba têm um filho que vai ser amado pelo Senhor. A misericórdia do Senhor restaurou um relacionamento que era proibido, mas Deus teve misericórdia e trouxe ali Salomão, um filho amado por Deus. O Senhor amou Salomão.
Sabe, às vezes nós não conseguimos compreender, entender tantas coisas que estão acontecendo. Mas o que Deus quer dizer é que as coisas que estão ocultas, não é oculta de Deus. Davi pode ter se preocupado ali de Urias não descobrir, de tantas pessoas não descobrirem, né, aquilo que ele tinha feito. Mas o Senhor estava ali. O Senhor é onipresente. De quem você tem medo? Por que você tem tanto medo das pessoas? Delas descobrirem o seu segredo, de descobrirem o seu pecado, de descobrirem os seus pensamentos. Mas você não tem um temor por Deus. Deus já sabe o que está aí no seu coração. Para você ser curado, você só precisa confessar, você só precisa colocar para fora. Chega de viver na mentira, chega de viver no pecado, chega de viver desviando a rota, chega de viver de desculpas, de se justificar. Agora é a hora de você se alinhar o seu coração ao coração de Deus, saber que Deus é um Pai, e Ele é um Pai misericordioso, um Pai que ama o seu filho. A disciplina vai acontecer, mas se você vive na mentira, talvez a disciplina ela venha dobrada. Talvez você está sofrendo aí há tantos anos. Nós já ministramos casais e tinha um casal que ele sentiu de confessar um adultério que fazia 7 anos que ele tinha cometido. E aquele homem ali, né, vem e fala: Eduardo, vamos orar, eu preciso confessar. Eu falei: vamos orar. E ele vai confessar para sua esposa. E no momento que ele confessa para sua esposa, 7 anos guardando um adultério, a esposa dele perdoa ele. Mas ela também é levada a abrir o seu coração e falar: há 10 anos eu também te traí. Imagina que o diabo estava escravizando esse casal, um guardando um segredo há 7 anos, o outro guardando um segredo há 10 anos, os dois ali com algo escondendo e não podiam viver a intimidade do Senhor. Eles não podiam estar próximos porque tinham medo de um descobrir do outro. O diabo escravizava tanto um quanto o outro e tudo que Deus queria era restaurar esse relacionamento. Depois que nós oramos com eles, depois que eles confessaram que houve a liberação do perdão, houve uma restauração. E pareciam como que se fossem 2 meninos ali, um menino e uma menina apaixonados pela primeira vez. O amor floresceu. Aonde há liberação do perdão, a restauração, aonde Deus entra, não existe discórdia, não existe separação. O divórcio nunca vai ser uma opção. Talvez para muitas pessoas pegariam um versículo isolado: não, traiu, e aqui a Bíblia dá base para divorciar. Deus, Ele nunca quer que você se afaste, Deus quer que você se aproxime. Deus fala: venha como você está. Eu não sei como você está, mas Deus está falando: vem para perto de mim. Eu te perdoo, eu te amo, eu já sei de tudo. Você não precisa esconder de mim. Abra seu coração para Deus. Deus vai colocar pessoas de confiança para você abrir o seu coração para essa pessoa, para ela orar com você, para ela te dar a direção, para ela te dar a instrução e você ser curado e poder desfrutar do melhor do Senhor. O Espírito Santo está aí dentro, está te incomodando. Confessa, ora, seja liberto, seja livre, no nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado. Espero você amanhã, às 5h59 da manhã, se Deus permitir, aqui na Live com Jesus. Convide mais alguém para vir ser amigo de Jesus com a gente. Tchau, tchau.